Olá, tudo bom? Vamos tratar de um assunto agora que muitos não gostam de que isso seja colocado, mas é fato que, como é que eu vou colocar? Ninguém gosta de falar que na sua vida existe uma atuação do mal. Ninguém gosta. Você chegar para uma pessoa e falar para uma pessoa que ela está sendo usada por um demônio, né, pelo diabo, ela não vai aceitar, principalmente se ela for, vamos dizer assim, o crente, né? O crente. Porque a maioria das pessoas, né, os crentes, vamos dizer assim, eles não aceitam, eles não aceitam. Então, como você precisa se posicionar, o que você precisa fazer para poder ajudar na libertação do seu cônjuge? Eu passei por isso, sei como é que funciona e por isso que eu estou ensinando a você aqui. Num certo momento, Jesus estava com seus discípulos e Jesus fez uma pergunta da seguinte forma: quem por aí dizem que eu sou? E começaram a falar, as pessoas que estavam ao redor começaram a falar, dando as suas opiniões. Até que chegou Pedro e falou assim: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha e fala: Bem-aventurado foste você, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Um pouco mais à frente, Jesus ele começa a colocar e ele fala que era chegada a hora, que estava chegando um determinado momento, que o filho ia ser entregue. E aí Pedro se levanta e fala da seguinte forma para Jesus: Isso não vai acontecer, porque eu vou estar lá e eu vou fazer e eu vou acontecer. Isso está na Bíblia, é só você procurar isso daí. Eu estou colocando de uma forma bem prática, bem prática. E aí Jesus olha para Pedro e repreende. Jesus não repreendeu o Pedro, repreendeu o espírito que estava falando através de Pedro. E Jesus ele diz que mostra que Deus falou pela boca de Pedro, mas também logo após um momento mais à frente, o diabo também falou pela boca de Pedro. Então, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que da nossa boca não pode sair duas fontes, né? Duas águas diferentes. Que a nossa língua tem o poder de matar e o poder de vivificar pessoas. Então mostra que nós, como seres humanos, estamos suscetíveis sim a não a emprestar. Eu empresto a minha boca para o diabo. Não, não. Porque nós estamos lidando com seres espirituais, com espíritos que conhece muito mais você e eu do que nós mesmos nos conhecemos. Então, qual é a posição que você precisa tomar diante disso para que você possa ajudar na libertação do seu cônjuge? A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz: Credes no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por que você precisa crer no Senhor Jesus? Porque é através dele que você vai fazer. Através dele que o poder vai vir. Porque em nós não existe poder nenhum sem que ele esteja ativado na nossa vida. Tem muitos que abrem a boca e dizem: eu creio no Senhor Jesus, e na verdade não creem porcaria nenhuma. Não creem. Não sabem. Não sabem como que faz, não têm a capacidade nem de abrir a sua boca para orar por uma pessoa. Existem pessoas que às vezes pedem oração e ele passa a oração para uma outra, né? Ou seja na igreja, seja em alguma reunião em casa. Mas o que você precisa para ajudar é se posicionar,
Essa posição que você precisa estar é em Cristo. Cristo precisa estar em você ativado, para que não abra-se essa legalidade, porque dentro de você não pode habitar o Espírito Santo e não pode habitar Satanás. É só um. É só um. E quando você não está em um, você abre esse caminho, abre essa porta para que fique nessa oscilação de espíritos. Eu vou dizer para você, Jesus ele não fica brigando por espírito, pelo corpo, pela pessoa. Ora está Jesus, ora está o espírito do mal. Ora está Jesus, ora está o espírito do mal. O posicionamento que você tem que ter para que então você possa, de fato, fazer uma oração para que ajude, que sustente, que mantém nessa luta, nessa batalha espiritual pelo seu cônjuge, é você estar posicionado. Eu não vou aqui ficar falando se você confessou a Cristo, se você não confessou, se verdadeiramente ele habita em você. Eu não vou falar isso, é você que vai falar para você. Eu não acuso você, mas quem acusa você é você mesmo. São as suas memórias, são as suas atitudes, os seus comportamentos que vão condenar você. O diabo só vai potencializar isso daí. Jesus não te condena, Jesus não te acusa. Deus ele não faz isso, mas o diabo tem o poder de fazer isso, porque ele sabe, ele tá te olhando 24 horas por dia. Ele estuda, por mais que você feche a sua boca e ore em espírito, ele tem condições de saber como é que você está, porque durante o dia você vai soltar. Então o posicionamento em Cristo precisa estar muito bem definido em você. Você não pode hoje estar em Cristo e amanhã duvidar que Cristo está em você. Que você é a habitação, que você é o templo, que você é um só com Ele. A grande dificuldade das pessoas é justamente isso, elas oscilam nas suas convicções, nas suas certezas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse que Ele nos deu o poder e a autoridade para governar sobre todas as coisas. Céus, terra, embaixo da terra, em mar, dominar sobre tudo isso daí. Então, somos nós que abrimos essas portas para que essas coisas venham a acontecer. Eu vou decidir me posicionar e não fazer mais o que eu estou fazendo. Eu decido me posicionar e não fazer mais o que eu estou fazendo. Então, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer? Não adianta ficar, eu oro pela vida do meu cônjuge para que ele seja liberto. E ele não é liberto, mas não vai ser liberto nunca. Por quê? Você, na sua consciência, a sua consciência está liberta de medo, a sua consciência está liberta da crise do pânico, da depressão, da dúvida. A sua mente está bloqueada para as mentiras do diabo. É o posicionamento que você precisa estar. O posicionamento que você precisa estar posicionado, crendo que Ele habita em você. E quando você abre a sua boca, não é você falando, mas Deus falando através de você, porque nós somos um instrumento de Deus. Nós somos um instrumento de Deus. Então nós abrimos a nossa boca e Deus fala, porque o Vitor não tem autoridade. A fulaninha, o fulaninho não tem autoridade. Nós só podemos ter essa autoridade manifesta em nossas vidas quando nós cremos que aquele que habita em mim e habita em você, ele é poderoso
para fazer. Então não adianta você ficar orando, Senhor liberta, Senhor liberta. Quando você fala Senhor liberta, você simplesmente está mandando uma mensagem para o mundo espiritual que está fora, ao contrário de você declarar a libertação na autoridade do nome de Jesus. É diferente de estar fora, pedindo o que está fora. Você precisa ter essa autoridade. O posicionamento é a autoridade. Crendo que Ele que habita em você vai enviar a mensagem, porque nós não podemos falar nada. Tem uma passagem que algumas pessoas estavam expulsando alguns demônios, tentando expulsar no livro de Atos dos Apóstolos, tentando expulsar alguns demônios. O demônio olha e fala assim: eu conheço Paulo, conheço Deus, conheço Jesus, agora você está expulsando, você está tentando nos expulsar em nome de Paulo? Em nome de Jesus que Paulo crê? Você precisa ter uma posição. Você precisa se posicionar. Você precisa ser maduro o suficiente para entender que a ativação do Espírito na sua vida é a autoridade que você precisa. É a autoridade que você precisa para declarar a vitória da sua vida financeira. É a autoridade que você precisa para declarar a libertação do seu cônjuge. É a autoridade que você precisa para poder declarar sobre a doença, sobre a cura de uma enfermidade. Por que antigamente existia cura? Mas eu não estou falando antigamente na época de Jesus, não. Na nossa época, na nossa fase aí, na nossa geração. E por que hoje não acontece muitas? Por que não acontece? Porque as pessoas estão de brincadeira, dependendo da outra, e não tem a ver com o outro, tem a ver com ele dentro de você, gerando em você essa autoridade. E quando você não aceita, não entende que essa autoridade habita em você e precisa ser ativada, você vai ficar orando, e vai passar como muitos chegam aqui no meu WhatsApp falando assim: eu já procurei vários canais de restauração e não funciona. É claro que não funciona, porque o que eles querem é like e vender alguma coisa para você. Eles não estão como eu estou ensinando a você, orando por você, me colocando nessa brecha. E eu já disse que eu não gostaria de voltar a fazer o que eu estou fazendo, não gostaria de mexer novamente com libertação espiritual, não gostaria disso, mas o Senhor falou: volte e faça. Então, além de voltar, fazer, orar, interceder, tá? E me colocar na brecha por vocês, eu estou aqui ensinando para que vocês possam também se colocar na brecha por outras pessoas. Mas o que eu posso dizer para vocês é, nesse momento, vocês precisam estar posicionados. Estar posicionado é crer que aquele que é poderoso habita em você, e quando você abrir a sua boca, vai acontecer. Em nome de Jesus, porque não é você falando, é Ele falando. Então entenda, posicionamento é a chave para você orar por libertação do seu cônjuge. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.